Bora, gente. Nossa aula, dando continuidade à nossa aula número 11, né? As doenças veiculadas pela água e por alimentos. Essa é nossa, né? Que vai trazer os dados da nossa falta de higiene, né? A nossa hepatite tipo A, que é algo que vem da questão da higienização. Então, os serviços de vigilância sanitária são responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos, a gente já viu isso, né? A vigilância é responsável, não é só fechar, ela precisa saber como é que se está manipulando as questões alimentares, né? Naqueles estabelecimentos que lidam com a alimentação. Eu não sei se foi com vocês que eu dei o exemplo de um programa que tem a patrulha, não sei das quantas, que ele vai no local e a questão da carne, hoje mesmo teve, e eles pegaram um monte de carne, né, que estava junto de carne moída, que não pode ser moída, deixar moída lá, tem que moer na hora para o cliente. Ele pegou um monte de carne, jogou no balde, jogou água sanitária em cima. Por quê? Porque as condições higiênicas, uma cliente foi e denunciou e eles foram em loco para ver essas carnes. Aí a gente começa com a hepatite A. Aí tá aí a hepatite, hepato, fígado, ite, inflamação. Vírus A, transmitido pela via orofecal. Ó, gente, vocês não têm ideia como as questões das nossas mãos são veículos que levam uma série de contaminação, né? Principalmente em criança. A criança e da roça que limpa, que faz a higienização depois que defeca, faz com a folha e que pega o papel higiênico e faz de forma errada. E a mãe que faz a limpeza na sua criança e não vai lavar as mãos e vai pegar da mamadeira. Entendeu? Então, assim, são coisas muito peculiares da falta de organização, ou desculpa, da falta de educação, da questão de hábitos que não se tem, né? E aqui ele chama também muito a atenção de frutos do mar, recheios de doces e alguns vegetais. Alguns vegetais porque a mania que a gente tem da fruta, que está lá no mercado, a gente tira para experimentar, que ela está com a cor bonita. Os frutos do mar por conta do ambiente em que se pesca ele. É complicado. Frutos do mar deteriora com muita rapidez. Frutos do mar, a depender dele, ele come coliformes fecais. O camarão é assim. O camarão de lá, do rio ou do mar, ele se alimenta disso. A não ser aqueles camarões que são de cativeiro, que a pessoa coloca lá ração, alimentos para isso. Então, assim, por que ele bota aqui recheios cremosos de doce? Porque disfarça. Disfarça. Certo? Gente, eu senti momentaneamente aqui o cheiro de gás. Mas eu acho que não é nada, não. Aí deu para, ó, cheiro forte. Vamos aqui, não é nada demais, não. Sintomatologia. Quais são os sintomas básicos de quem tem problemas, doenças com problemas alimentares e, nesse caso, a hepatite? Ela tem os mesmos sintomas que a hepatite B, com algumas diferenças, né? Então, ela vai ter o cansaço, né? A tontura, enjoo ou vômito, febre, dor abdominal, hepatoesplenomegalia, ou seja, o aumento do baço e do fígado, olhos e pele amarelados, ictéricos, urina escura, colúria, fezes alcoólicas, né? E aqui eu botei uma gravurazinha para vocês verem, aqui é o cocô branco, né? Aqui é o seguinte, aqui o excesso de gordura que a bile não está conseguindo quebrar sai toda nas fezes, né? Então, assim, são as fezes alcoólicas, né? Outra coisa, gente, toda doença, a depender do sistema que ela prejudica, os sintomas vão ser todos parecidos, viu? Se você pegar algumas doenças do sistema gástrico, né, atingidas por conta de micro-organismos, as viroses, né, acontece isso também. Vai ter o diarreia, vai ter constipação, vai ter o enjoo, vai ter vômito. Ou seja, os sintomas estão ligados ao sistema gástrico. O diagnóstico são exames clínicos, exame de fezes, exame de sangue. O tratamento é sintomático
E a prevenção é melhorar as condições de saneamento básico e as condições higiênicas. Muitas vezes o interior não tem ainda o saneamento básico, ou ainda se tem a fossa no fundo do quintal. Antigamente tinha muito. A fossa não era um esgoto público, era uma fossa. Fazia um buraco, ia se colocando, tudo ia direto para aquele buraco. Botava até, tampava com a tampa de cimento e um tubo, né, no meio. Né? Minha mãe dizia que era um suspiro. Aí vem a febre tifoide. Ó, deixa eu falar só uma coisinha aqui, ó. Aqui o fígado, a gravurazinha que tem aqui. Peraí, a gravurazinha que tem aqui, ó. Esse fígado, ele está aumentado. E aqui o desenho é para dizer como é que funciona a questão viral, né? Que chega e ele vai, ó, atrelando, vai grudando no pobrezinho, sem deixar que ele exerça a sua função. Se torna como se fosse assim uma casca, né? E isso ele como é vírus, ele se replica muito rapidamente, fazendo com que esse órgão entre em falência. A aula é pequena, as patologias são rápidas. Febre tifoide é pela Salmonella typhi. Também as condições higiênicas, as condições de saneamento básico são as causas mais propensas a ter essa patologia. É uma patologia, olha a salmonela como ela é bonitinha. Salmonella typhi, eu adoro esse nome, que eu acho assim bem chique, typhi. Aqui a forma como ela se comporta, né? Fixando nas paredes teciduais, se é uma salmonela entérica, a nível do sistema gastrointestinal. A sintomatologia, repare que vão tudo parecer. Febre alta, cefaleia, mal-estar geral, anorexia, retardamento do ritmo cardíaco, portanto, da apatia que fica, do mal-estar que fica. Aumento do volume do baço, então você vai ter uma hepatomegalia, esplenomegalia. Você vai ter manchas rosadas no tronco. Essa é um sintoma característico, vou mostrar já, prisão de ventre ou diarreia e a tosse seca. Essa tosse seca é por conta do retardamento do ritmo cardíaco. A gente sabe que o coração bate para injetar sangue e quando ele está injetando a quantidade adequada, o oxigênio que vai através do nosso sangue consegue oxigenar de forma adequada. Quando isso não acontece, já que ele está lento, ele vai emitir pouca quantidade de sangue e, consequentemente, pouco oxigênio. O que é que vai acontecer? A tosse. É como se você estivesse sentindo a tosse, na verdade, é o nosso cão de guarda, dizendo que existe um problema, seja ela de que for. Olha aqui a febre ou a febre tifoide, não foi? Espera aí, gente, que eu me atrapalho, porque tem isso mesmo, febre tifoide. Eu me atrapalho. Aqui, ó, no tronco, as marquinhas rosadas. Vamos ver se tem outra gravura. Não. Mas aqui é uma característica. Repare que se você perceber, no tronco, mais no tronco. Então, é uma característica da doença. Olha, quase essas coisas, essas patologias, no caso da febre tifoide, ela é bem característica, mas do interior, daquele interior bem atrasado. Né? Ou daqueles vilarejos em que você não tem condições de saneamento básico. A transmissão pode ocorrer de duas maneiras. A forma direta, o contato com as mãos do doente ou portador. Ou pela forma indireta, ingestão de água ou alimentos contaminados com as fezes ou com a urina. Então, um indivíduo que tem uma higienização inadequada vai passar por conta do próprio corpo. Já se você compra, você adquire um alimento que está contaminado e você não sabe e não faz a higienização adequada, você vai ser contaminado, vai ser transmitido para você pela forma indireta, pelos fômites, vamos assim dizer também, né? Algum material que esteja lá sujo e até o próprio alimento. Não chega a ser um fômite, porque o alimento não é objeto, mas ele está entre você e o outro que está doente. Por isso que é indireto. O diagnóstico é feito com avaliação clínica, você vai ter que conversar com o paciente, né? Olhar o corpo dele para ver, ou através de diagnóstico, exame de sangue,
exame de fezes, o exame de urina, né? Fazer aspiração, como se fosse, a meningite faz também a punção medular, para ver se existe ali a disseminação da salmonela, né? Então, esses exames, o exame vai ser muito mais para você dar um diagnóstico mais preciso, para o médico dar um diagnóstico mais preciso. Quem faz isso não somos nós, né? Então, você tem tanto a história clínica do paciente, o que foi que ele consumiu, como é que é. Aí entra a vigilância epidemiológica, vai em loco para saber como é o dia a dia daquele indivíduo, né? Para saber se a higienização é feita ou não. E, às vezes, até é difícil da gente saber. Porque quem é que vai dizer que não faz? Vai sempre dizer que faz. O tratamento é antibiótico-terapia, o repouso e hidratação constante são fundamentais e essenciais para a boa recuperação da febre tifoide. Então, assim, o tratamento vai ser o antibiótico, por ser a bactéria, né? E o repouso e a hidratação é excelente para poder viabilizar a saída da salmonela, né? Viabilizar, inclusive, ou sair através das fezes, né? Ou ela não causar no indivíduo um quadro mais brusco, né? Um processo de desnutrição, de desidratação. Aí a gente entra com a cólera, né? Repare que são todos parecidos, né? Eu gostaria muito que, se pelo menos a diferença de cada um, os detalhes de cada um, você entendesse, para mim já estava de bom tamanho. A cólera é uma doença também bacteriana, né? Aguda, transmitida também fecal-oral, direta ou indiretamente, água e alimentos, e essa é comum. Essa doença é comum, a cólera. A cólera, o agente causador é o vibrião colérico, ou vibrião cholerae. Transmissão, já falou, fecal-oral, ou seja, ingesta de água ou alimentos contaminados. Os mariscos são, assim, agentes transmissores muito comuns, peixes, algas, até porque a origem desses alimentos, principalmente no nosso estado, é muito duvidosa. Muita gente compra tanta coisa que vem de tantos locais que não se sabe a higienização. Às vezes pesca em locais que tem até esgoto, né? Durante muito tempo ali na Pedra Furada, o pessoal tinha uma cisma por conta do esgoto do Cotumaia, né? Mas o que a gente sabe é que muita coisa aconteceu por ali, mas que a gente não sabe se era do Cotumaia, porque o que a gente sabia é que o esgoto do Cotumaia ia muito lá longe, era muito longe, né? Quando tinha. Depois que foi a coisa, o esgotamento, a Bahia Azul fez a benfeitoria de canalizar esse esgoto. Aí melhorou bastante, mas infelizmente as condições higiênicas, os esgotamentos sanitários do pessoal lá de baixo, ainda tem muita gente que joga seus esgotos dentro do mar. Infelizmente. Agora é o seguinte, aqui tem o vibrião, porque ele tem esse nome, porque ele parece uma cobrinha e tem uma caudinha, certo? Então, vibrião cholerae. Aqui, ele fixando, daí essas chama ventosas, ele fixa no sistema intestinal. E a sintomatologia tem algo interessante. Ele tem diarreia, tem náuseas, tem igual as outras. Porém, o que chama atenção na cólera é que essa diarreia é parecido com água de arroz e o odor de peixe podre. Então, você conhece, o pessoal da vigilância, quando entra em uma casa, pelo odor, ele já sabe que ali o colérico, que ali a pessoa que tem essa diarreia, ela tem a cólera, por conta do odor que é característico. Água de arroz e peixe apodrecido. Tem náuseas, tem vômitos, são os principais sintomas. Aqui tem o restante, que aí vem letargia, irritabilidade, olhos encovados. Esses olhos encovados vêm por conta das perdas, né? Ele, quando perde líquido, ele está com diarreia, toda vez que perde líquido, a questão da circulação fica comprometida. Então, olhos encovados, boca seca, sede excessiva, chama polidipsia. Né? Então, assim, a pressão baixa, por conta da pressão baixa, o que é? Está perdendo sangue, então a pressão tende a baixar. Pouca ou nenhuma produção de urina, claro, se ele está perdendo líquido, ele não vai ter urina se formando de uma forma adequada. Arritmia cardíaca, pelo mesmo motivo da questão da diminuição
dessa água que está circulando. Então, a arritmia cardíaca, para poder até compensar essas perdas. Toda vez que você perde um montante de líquido, vai afetar a corrente sanguínea, vai afetar o rim, vai afetar os batimentos cardíacos. É tipo efeito dominó. Aí vem câimbras musculares, porque se você está perdendo líquido, né, através do líquido, você está perdendo os eletrólitos. E o choque. O que é o choque? O choque é quando você tem perdas, você não tem sangue circulando adequado. Então, a tendência é o coração não ter como jogar o sangue para diante, você está perdendo, né? Complicações. Você tem choque hipovolêmico, de novo repetindo, diminuição da quantidade de sangue circulando, a gente já falou. Necrose renal, menos sangue. O rim começa também a não ter quantidade de sangue para filtrar e há uma tendência a ele parar, ou perder tecido, ou dar algum tipo de doença secundária. Fraqueza intestinal, já que você tem um micro-organismo lá grudadinho nele. Queda de potássio no sangue, porque faz parte dos eletrólitos, já que ele está perdendo com as fezes que estão saindo líquidas, você está perdendo eletrólitos, e um desses eletrólitos é o potássio. Hipoglicemia, né, com convulsões e coma de criança, porque você está perdendo lá nessas fezes, você está perdendo muita coisa. A circulação está comprometida. Então, a corrente sanguínea está comprometida. Não está circulando de forma adequada. Certo? Então, se ela não está circulando de forma adequada, a quantidade de açúcar tende a diminuir. Desculpa, gente, foi o celular que chamou. Eu estou com alguém que testou positivo, está no hospital, estava em coma até outro dia, estava entubado e alguém estava me tentando, mas daqui a pouco eu ligo para lá para saber como é que ele está. E aí a gente tem o texto que eu vou mandar para vocês, o texto 7. São poucas as patologias, mas uma coisa você tem que botar na cabeça. Toda e qualquer patologia que o problema for a higienização ou o problema for a nível alimentar, diarreia vai ser como é que chama? Um sintoma básico, as náuseas, os vômitos, o comprometimento, se for a nível de sangue, vai ter comprometimento a nível cardiovascular, a nível renal, é uma sequência. Por isso que vocês vão ver que algumas patologias, tudo se parece, a nível respiratório, os sintomas vão ser parecidos. Mas repare, o sintoma é parecido da cólera com as outras, que tem problemas higiênicos, mas repare, ela tem diarreia também, mas a diarreia dela é diferente. Entendeu? Então, aqui é só para você encaixotar dentro do mesmo sistema, certo? Beijos!